All right, on this Veterans Day, I wanted to bring you a wounded warrior's ultimate journey to the top of Africa. Nosso planeta está repleto de maravilhas naturais e elas podem expor muitos mistérios históricos. Núcleos de gelo são um bom exemplo disso, pois preservam vestígios da vida humana desde muito tempo atrás. É por isso que os pesquisadores examinaram os núcleos do gelo do Monte Kilimanjaro para determinar o que causou o encolhimento dos campos de gelo. Curiosamente, eles descobriram algo completamente inesperado. As peças encontradas dentro dos enormes blocos congelados ajudaram a validar um conhecido conto bíblico, demonstrando que a ciência e a religião podem coexistir. Quer você acredite no livro sagrado ou não, o segredo bíblico que eles descobriram vai te chocar. Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. A ciência contribui significativamente para o que sabemos sobre a história antiga da humanidade. Por vários anos, os cientistas cavaram manualmente em geleiras e camadas de gelo usando equipamentos sofisticados para extrair os núcleos. O gelo oferece uma compreensão mais profunda da conexão entre a história e a humanidade. Esses métodos os ajudam a extrair gelo de uma profundidade de mais de 3 quilômetros abaixo da superfície. Sua missão é entender o que aconteceu há milhares de anos. É possível que os constituintes desse gelo estejam no planeta há 800 mil anos. Quão incrível é isso? Se você está se perguntando o que torna os campos de gelo tão especiais, vamos fornecer algumas dicas sobre o porquê os cientistas são tão fascinados por eles. Muitos campos de gelo e geleiras se acumularam ao longo do tempo. Um registro do clima naquele momento é feito com cada camada que é adicionada. Assim, os núcleos de gelo são geralmente um ótimo lugar para aprender sobre a história, porque fornecem várias dicas sobre as condições do planeta e podem ajudar no nosso conhecimento de eventos históricos menos conhecidos. Às vezes, eles até se correlacionam com histórias bíblicas, indicando que alguns eventos bíblicos podem ter acontecido. A conexão com a Bíblia. Isso é exatamente o que os núcleos de gelo do Monte Kilimanjaro fizeram. Considerando os segredos que os núcleos de gelo guardam, não surpreende que os cientistas tenham procurado olhar mais fundo da montanha para encontrar respostas para o que aconteceu eras atrás. Os resultados dos enormes blocos congelados finalmente confirmaram uma história do Antigo Testamento. É uma história extremamente popular com o qual sabemos que você pode estar familiarizado. Esta história é notável porque remonta a milhares de anos antes de os humanos começarem a explorar as profundezas do planeta, especialmente a montanha independente mais alta do mundo. O Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, fica no Parque Nacional Kilimanjaro, na Tanzânia. Não é de se admirar que seja um destino popular para caminhadas e montanhismo. Quase 30 mil pessoas visitam o Monte Kilimanjaro todos os anos, com mais de 15 mil pessoas visitando uma das montanhas mais altas do mundo. No entanto, tem sido foco de numerosos estudos de pesquisa científica por causa do derretimento de suas geleiras e campos de gelo. De fato, prevê-se que as geleiras e os campos de gelo desapareçam totalmente entre 2025 e 2035. É por isso que as atividades científicas em busca de respostas na montanha são numerosas. A expedição ao Monte Kilimanjaro. A expedição Lonnie Thompson e sua equipe ao Kilimanjaro revelou muitos mistérios ocultos que não aconteceram apenas na Bíblia, mas também nos trópicos. Enquanto tentava coletar núcleos de gelo na montanha, Thompson e sua equipe acabaram acampados no Monte Kilimanjaro. Isso levou mais de um mês. Mas coletar as amostras acabou sendo um trabalho consideravelmente mais difícil do que eles jamais poderiam imaginar. Os cientistas enfrentaram uma série de obstáculos desafiadores antes mesmo de coletar amostras de gelo. Primeiramente, é quase impossível simplesmente entrar em um país e começar a perfurar em busca de respostas. Portanto, antes que a equipe pudesse iniciar qualquer perfuração, eles tiveram que obter até 25 licenças oficiais do governo da Tanzânia e de outras agências. Esse era o padrão de prática e também levava tempo. Felizmente, eles finalmente obtiveram autorização para começar a perfurar.
A equipe teve que transportar suas máquinas montanha acima até o local de perfuração, que estava a mais de 5.800 metros. Eles precisavam contratar carregadores porque a tarefa não era fácil. No final das contas, foram necessários 92 carregadores para realizar o difícil levantamento. 214 metros de núcleo de gelo congelado. Depois que a equipe obteve todas as licenças e fez os furos, eles coletaram 6 núcleos do Monte Kilimanjaro. A equipe trouxe de volta ao Byrd Polar Research Center da Ohio State University 214 metros de núcleo de gelo, que variava em comprimento de 9 a aproximadamente 82 metros. Claro, o freezer da universidade era onde eles guardavam o gelo. Assim, agora que o gelo havia sido trazido para a universidade, Thompson e sua equipe estavam prontos para continuar a análise dos núcleos de gelo. Então, eles começaram a trabalhar para determinar a causa do encolhimento. Como muitos devem ter pensado, esse projeto não foi rápido e levaria alguns anos para ser concluído. Na verdade, Thompson e sua equipe publicaram seu primeiro artigo sobre a análise das amostras 2 anos depois de retornar da Tanzânia com os núcleos. O artigo foi intitulado Registros do Núcleo de Gelo do Kilimanjaro. Evidências das mudanças climáticas do Holoceno na África tropical. Como afirma o título, os cientistas foram ao Kilimanjaro para estudar os efeitos das mudanças climáticas nos campos de gelo. Mas eles descobriram algo muito mais fascinante que ligava a ciência à religião. Assim, diante das histórias bíblicas, o grupo encontrou algo interessante. As técnicas que Thompson e sua equipe usaram foram extraordinárias. Os pesquisadores finalmente descobriram um marcador químico nos núcleos de gelo, um pico do isótopo radioativo cloro-36, remanescente de um teste de bomba nuclear ocorrido no início dos anos 1950. Uma vez que o material radioativo foi descoberto nos núcleos de gelo, os pesquisadores puderam explorar melhor as origens únicas dos cilindros de gelo. Assim, agora estava claro para os cientistas que esta não seria uma expedição comum. Havia mais por vir dessa descoberta. Evidências de secas catastróficas. Após exame adicional, os núcleos revelaram provas de uma seca de 500 anos na África, que começou há cerca de 8.300 anos. De acordo com um comunicado de imprensa da Ohio State University, Thompson acrescentou: acreditamos que isso representa uma época em que os lagos da África estavam secando. Mas isso foi apenas o começo de uma longa lista de descobertas. O gelo também revelou que uma segunda seca aconteceu há cerca de 5.200 anos. No entanto, essa não foi a parte mais interessante da descoberta. Houve uma terceira seca que seria a mais intrigante, pois a terceira seca foi a que teve ligações com a Bíblia. De acordo com a análise do núcleo de gelo, a terceira seca durou cerca de 300 anos, cerca de 4.000 anos atrás. Assim, de acordo com registros históricos, uma seca catastrófica causou estragos no Império Egípcio durante a época dos faraós, sendo tão severa que até ameaçou o governo. Dessa forma, a seca está ligada à história de José no livro de Gênesis, mas não é apenas do Antigo Testamento cristão. A história também pode ser encontrada na Torá judaica e no Alcorão islâmico. Essa conexão entre ciência e religião só iria ficar mais interessante, pois a história de José eventualmente se conectará à descoberta do Kilimanjaro. Os 7 anos de fome. Segundo a história bíblica, o faraó ordenou que José fosse trazido até ele para interpretar seu sonho. Como esperado, José interpretou seu sonho, algo que os sábios do faraó não puderam fazer. José disse ao monarca que o significado de seu sonho era que o Egito experimentaria 7 anos de abundância, mas depois da fartura viriam 7 anos de fome. Embora isso não fosse uma boa notícia para os egípcios, o faraó ficou tão impressionado com o ex-escravo que decidiu conceder-lhe uma posição distinta, escolhendo designá-lo como seu vizir, um alto funcionário e conselheiro do governo. Como vizir, José foi encarregado de supervisionar os eventos que aconteceriam. Assim, José trabalhou com o faraó e ajudou os egípcios a se prepararem para os anos difíceis que viriam. O ex-escravo e prisioneiro aconselhou o governante a armazenar qualquer excedente de grãos durante os 7 anos de abundância.
Isso era para se preparar para os 7 anos de fome que viriam depois dos anos de fartura. O grão que foi salvo ajudaria o Egito a sobreviver aos tempos difíceis. Assim, segundo a história, a interpretação do sonho de José salvou o Egito durante os 7 anos de grande fome. A equipe confirmou a seca. A fome e a seca descritas na Bíblia correspondem exatamente à pesquisa realizada por Thompson e sua equipe. Se você se lembra, os núcleos de gelo indicavam uma seca de 300 anos a cerca de 4.000 anos. A evidência que a equipe encontrou nesta seca mostrou que os núcleos de gelo continham uma fina camada de poeira, mas não foram apenas a Bíblia e as pesquisas que confirmaram os eventos. Além da história do livro de Gênesis, registros históricos confirmam que o Egito passou por uma seca catastrófica que ameaçou a autoridade dos faraós. Antes disso, as pessoas conseguiam sobreviver em áreas agora áridas do deserto do Saara. Mas por que essa história é notável? Não é todo dia que ciência e religião concordam em algo. Na verdade, os dois geralmente se negam, mas nesse caso a ciência encontrou a religião e as duas confirmam que a mesma história aconteceu. Algumas pessoas não acreditam nos eventos da Bíblia, mas como prova esta pesquisa, alguns dos eventos históricos registrados no livro aconteceram. Pelo menos a história de José foi confirmada como a ocorrência verdadeira, como Thompson e seus colegas demonstraram. Assim, a pesquisa deles mostrou que uma longa seca afetou a região durante o mesmo período. Mas será que a história se repetirá? Considerando como os cientistas disseram que a atividade vulcânica pode acontecer no Kilimanjaro no futuro, é normal perguntar se a forte seca que assolou a região acontecerá novamente. Quando perguntado, Thompson e sua equipe pensaram que a catástrofe poderia se repetir. Thompson disse no relatório: "O que quer que tenha acontecido para causar essas dramáticas mudanças climáticas no passado, certamente pode ocorrer novamente. Mas hoje, 70% da população mundial vive nos trópicos. Eles seriam dramaticamente afetados por eventos dessa magnitude. Temos que descobrir o que faz com que eles aconteçam." Assim, com a ciência e a religião quase sempre em desacordo, a descoberta da equipe mostra que as histórias religiosas podem conter alguns fatos. Isso não é incrível? Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Você acha que os cientistas ainda encontrarão mais evidências confirmando as histórias bíblicas? Ou essa foi apenas uma descoberta pontual? Conte pra gente nos comentários, queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.